Obrigado por participar, né? Hoje nós estamos na aula 10, praticamente, né, da sequência, e nós vamos conversar sobre o ajustador do pensamento, que é o fragmento de Deus em nós. E o ajustador do pensamento é o guia, né, que nos conduz no caminho ascensional. É importante, eu vou até repetir, é importante, na medida do possível, que vocês complementem o estudo dessa apresentação de hoje, lendo o livro de Urântia, do documento 107 até o 112, que ele fala especificamente da atuação do ajustador do pensamento, porque o meu foco hoje vai ser em questão do relacionamento do ajustador para conosco. Porque é muito mais importante a gente entender e provavelmente tirarmos as fantasias que a gente tem em relação ao que é fazer a vontade do Pai, como é que nós nos entregamos ao Pai, o que é essa questão da fusão com o ajustador, qual é o papel do ajustador na nossa vida. Os outros documentos, eles abordam, do 107 a 110, eles vão abordar mais em detalhes sobre a vida do ajustador, da onde ele provém, sobre Divinington, que é a sede deles, e é muito legal. Mas eu vou ter foco mesmo na nossa relação com o ajustador, porque se a gente conseguir limpar um pouco esse campo do que vem a ser o ajustador e como nós podemos nos relacionar com ele, quais as dificuldades que existem para essa relação, eu acho que isso pode nos ajudar bastante a evoluir nesse conceito e procurar realmente uma comunicação melhor com o ajustador, né? Então, primeiro, a nossa agenda vai ser o propósito cósmico, porque existe um ajustador. A questão do seja feita a sua vontade e a sua vontade, a gente vai entender o porquê. O ajustador junto aos seres humanos. A comunicação entre os ajustadores e seres humanos. As dificuldades dos seres humanos em se comunicar com o ajustador. O caminho para fazer a vontade divina, a iluminação e graça divina e um pequeno sumário. Então, o principal ponto que a gente tem que entender, e eu pus essa figura do lado direito, né, representando o ajustador do pensamento, porque o ajustador não tem forma. Ele é um fragmento do Pai e ele não tem uma forma definida, ele é pré-pessoal. Pouquíssimos seres conseguem efetivamente ver o ajustador, tá? Então, o propósito da evolução cósmica é conseguir a unidade da personalidade por meio da predominância crescente do espírito, que é a resposta da vontade ao ensinamento e ao guiamento do ajustador do pensamento, né? Nós sabemos que tanto a personalidade quanto o ajustador são dádivas de Deus. O ajustador está muito bem definido no livro de Urântia, principalmente do 107 ao 112, enquanto que a personalidade não é algo tão definido assim. Nem os seres cósmicos entendem direito essa personalidade que é doada pelo Pai. Por exemplo, uma curiosidade sobre a personalidade, mas eu não vou entrar em detalhes, é porque pela vontade dela, pode rejeitar a sobrevivência, né? Se ela é doada pelo próprio Pai Universal. Então, tem coisas que não existe uma resposta que a gente saiba, ou que os próprios seres lá de cima consigam entender muito sobre a questão da personalidade. Essa questão de seja feita a sua vontade, ela tem dois caminhos. Primeiro, os mortais vivem em Deus e, portanto, Deus tem querido viver nos mortais. Assim como os mortais se confiam a Deus, ele também confiou, e antes, uma parte dele próprio para que ficasse dentro dos homens. Ele consentiu em viver nos homens e residir nos homens, sujeitando-se à vontade humana. Por que ele fala sujeitando-se à vontade humana? Porque, apesar do ajustador ter um plano para nós, a gente teria assim, um destino pré-definido, não necessariamente a pessoa que tem o ajustador precisa seguir esse plano do ajustador. E o ajustador vai ajudar esse ser no que é
que ele decidir do que fazer com a vida dele. Então, o ajustador sujeita-se à vontade humana, pelo menos no início. Isto vindo de cima para baixo, quer dizer, o Pai reside em nós. Por outro lado, a alma do homem é uma aquisição experiencial. A gente adquire a alma através da experiência. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai nos céus, assim o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na existência humana, que é esta alma moroncial. Então, o nosso livre-arbítrio, fundamentalmente, é para que o Pai aceite e sujeite-se a estar conosco, mas que, da nossa parte, através da experiência, dos ajustamentos que essa centelha divina faz na nossa mente, a gente decida escolher cumprir a vontade do Pai nos céus. E por que a gente teria que fazer a vontade do Pai nos céus? Vocês imaginem se nós sabemos que os 7 superuniversos, ele tem um potencial de 7 trilhões de planetas habitados. Ainda não está completo, mas está a caminho. Alguém tem que direcionar esses 7 trilhões de planetas habitados. Se cada superuniverso decidisse que a sua maneira de ver a vida e das coisas fosse a melhor, imagina a confusão que isto seria. Portanto, esta questão de fazer a vontade do Pai tem que ter um ponto central que leva à consecução daquilo que o Pai projetou para os universos. Então, não é assim. É por isso que existe essa questão de fazer a vontade do Pai. Porque alguém tem um plano, alguém é o Criador, e nós temos que seguir a vontade desse Criador. Bom, o ajustador do pensamento junto aos seres humanos. Primeiro, quem são os ajustadores do pensamento? Eles são a divindade não diluída, pura e intacta, são partes inqualificáveis e não atenuadas da deidade. A gente sabe que os absolutos, o Pai, eles não são qualificados. A gente tem um absoluto inqualificável. A criação, quando ela vem para a criação, há uma qualificação daquele potencial que tem dentro do inqualificável. Então, este ajustador do pensamento é um fragmento do próprio Pai universal ainda não qualificado, não personalizado, por isso que ele é pré-pessoal. São entidades, fragmentos do Pai, constituindo a presença real do Deus infinito dentro de nós. Então, o infinito atua junto ao finito. Não são uma personalidade verdadeira, são criaturas pré-pessoais que têm pré-mente e pré-vontade, mas eles têm algum nível de vontade, porque nós vamos ver mais para frente, eles escolhem o sujeito onde eles vão residir. Eles são uma realidade verdadeira, da ordem mais pura conhecida no universo, é a presença divina. Obviamente, o Pai universal é a realidade verdadeira, né? E eles não têm forma definida. Qual a missão dos ajustadores junto aos seres humanos? Primeiro, ser o Pai universal para as criaturas mortais do tempo e do espaço. Nós sabemos que o Pai universal, ele por si só não atua do lado de cá nos mundos experienciais. A atuação dele é através do circuito da personalidade e através do ser supremo em desenvolvimento. Outra missão dele é efetuar alterações na mente e ajustamentos espirituais de forma tal que eles possam ganhar maior influência no direcionamento da personalidade. O que isso significa? Nós somos seres de origem animal, com instintos animais, com aqueles 5 ajudantes da mente de origem animal. E a ideia é que esse ajustador, através dessas modificações que ele faça na nossa mente, com todos esses impulsos de um reino em evolução e de origem animal, ele espiritualiza esse ser. É essa a ideia do ajustador. É por isso que ele chama
ajustador do pensamento. Ele vem ajustar as nossas tendências. Ele vem imprimir em nós os significados e valores espirituais, para que a gente possa se espiritualizar e dar continuidade à nossa evolução. O ajustador não está tentando controlar o vosso pensamento, mas sim aperfeiçoar, modificar, ajustar e coordenar os vossos processos de pensamento para espiritualizá-los. Por quê? Nós somos os seres mais baixos, né, dentro da escala vibracional do universo. E o universo, mais cedo ou mais tarde, vai se espiritualizar. Se nós não nos espiritualizarmos, se o planeta não se espiritualizar, não tem continuidade. Então, a nossa oportunidade, o ajustador ganha experiência ao vir, morar, habitar na nossa supramente e fazer essas alterações de tentar fazer com que seres totalmente eletroquímicos, né, de constituição eletroquímica, se tornem seres espiritualizados. E o que é essa espiritualização? É justamente seguir os valores e significados divinos, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, que é o nosso caminho de ascensão no universo através dos valores e significados divinos. Ele vai construir a contraparte espiritual das nossas carreiras, que é a alma, né? Porque a gente não pode ascender fisicamente, então a alma está no nível moroncial, e fazer as transcrições moronciais dos vossos verdadeiros eus em avanço. Ele vai transladar as almas imortais quando nós morrermos para o mundo das mansões, e de lá vamos ter um novo eu moroncial, onde nós vamos continuar para os que assim desejarem. É o ajustador que cria aquele anseio infindável, aquela aspiração insaciável de ser como Deus, de alcançar o paraíso. Então, esse fogo, essa vontade, essa necessidade que nós temos de Deus, ela está dentro de nós e ela é estimulada pelo nosso ajustador do pensamento. E, obviamente, que ele é a bússola cósmica infalível que sempre conduz a alma sem erros na direção de Deus. Se ele sai de Deus, ele sabe voltar a Deus. Então, ele é a alma que vai nos conduzir durante todo o nosso caminho. A alma não, o ser, né? O que vai nos conduzir até diante do Pai Universal, como seres fusionados e perfeitos. Então é isso, ó. O que nós estamos vendo? Qual é o mandado do Pai? Sede perfeito como eu sou perfeito. Para isso ele fez o quê? A evolução cósmica, a criação no tempo e no espaço, né? E o que o Pai faz? Ele simplesmente pega, envia fragmentos dele, que são esses ajustadores, para o domínio físico, para habitar não no corpo físico, mas na supramente. É isso que ele faz, tá? Então, o Pai, ele sai daqui, e daqui, quando você concorda, né, e quer se fusionar ao ajustador, aqui, que essa fusão, se não ocorrer aqui, vai ocorrer no plano moroncial, este ajustador vai começar, esta alma fusionada ao ajustador, esse ser único criado no universo, começa todo um trabalho educacional para chegar ao Pai e ser perfeito como o Pai é perfeito. Então, o ajustador vem e volta, que foi exatamente o caminho que Jesus fez quando ele morreu. Ele foi para o mundo moroncial, foi para esses domínios até chegar diante do paraíso e sentar à mão direita do Pai e ganhar a soberania do seu universo. Nós vamos fazer o mesmo processo. Jesus teve que fazer o mesmo processo, obviamente que aceleradamente, porque ele já era um ser divino, né? E qual é a missão dos ajustadores juntos aos seres humanos? Eles trazem à existência um tipo único de ser. Um ser que, constando da união eterna do ajustador perfeito e da criatura perfeccionada, seria impossível duplicar por qualquer outra técnica do universo. A beleza disso
é porque existe uma fusão, e isso que é incrível, por isso que não tem outra forma de fazer, que é a fusão do infinito com o finito. Então, você imagina, a alma é finita, o ajustador é infinito, e na fusão, é por isso que ele fala, seria impossível você ter este tipo de material, este tipo de fusão, se não houvesse uma experiência finita, um mundo finito, onde o infinito pudesse se fusionar. Né? E como é que os ajustadores atuam? O ajustador residente não pode parar, nem mesmo alterar materialmente a vossa luta na carreira do tempo. Então, veja, olha que interessante, a gente fica pedindo para Deus nos dar paz, tranquilidade e outras coisas mais, mas não é bem assim que funciona. O ajustador não pode, ele, interferir nas inevitabilidades que existem nos mundos materiais. Ele não pode amenizar as durezas da vida, enquanto atravessais este mundo de trabalho extenuante. Quem é que põe estas durezas na vida? Provavelmente o Ser Supremo. Provavelmente porque ele que coleta todas as experiências de todos os superuniversos. E a vida que a gente vive, o que a gente não percebe, é que a gente fantasia muito, mas o que você tem que viver é a vida. O dia inteiro você está em contato com a vida e não percebe isso. Porque a gente fica sempre naquela coisa do passado ou do futuro e esquece que a vida está borbulhante, está conosco o dia inteiro. Então, a nossa função é viver esta vida. Ela tem durezas? Sim. Ela tem problemas? Sim. Mas nós temos que trabalhar. O que o ajustador pode fazer é nos ajudar a passar por essas inevitabilidades. O ajustador pode apenas refrear-se pacientemente enquanto lutais na batalha da vida, como é vivida no vosso planeta, né? Vós podeis, enquanto trabalhais, lutais e suais, permitir que o valente ajustador lute convosco e para vós. A minha questão que eu sempre pergunto é por que precisa ser assim? Por que você tem que ganhar o suor com o teu próprio, o teu pão com o teu próprio suor, né? Por que nós temos essas inevitabilidades? O que eu só posso pensar nas inevitabilidades é justamente para a experiência do ajustador aprender a pegar esta matéria de tão baixa vibração, não de forma negativa, mas de vibração tão densa, e elevá-la e espiritualizá-la. Isso é a experiência do ajustador. Podeis ser confortados e inspirados, seduzidos e cativados, se permitirdes ao ajustador que vos mostre e ilustre os motivos reais, o objetivo final e o propósito eterno de toda essa difícil luta, montanha acima, contra os problemas banais do vosso mundo material atual. Eu acho curioso o livro cita algumas coisas que eu questiono, principalmente quando ele fala assim, problemas banais do vosso mundo material. Eu não acho que nós tenhamos problemas tão banais assim diante de uma possibilidade de destruição tão grande que nós estamos vendo agora com a guerra na Ucrânia, com toda a agitação que está havendo entre China, Estados Unidos e todo mundo mais, né? Os problemas banais que o livro comenta, eles causam sofrimento aos seres humanos. E muito sofrimento. Então, a minha questão sempre é, os seres celestes se importam com o nosso sofrimento? Ou isso é um estímulo? Né? Eu sei que o ajustador fica incomodado com os nossos pensamentos, mas olha, se você olhar a situação do mundo, é caótica. Milhões e milhões de pessoas sofrendo. E aí, o que se faz com todo esse sofrimento? Né? Ele é válido, ele não é válido? Isto realmente é banal? Então, é uma questão para se pensar, que é curioso isso, né? Eles falam que os anjos se entristecem com a gente, né? Mas eu acho que esses que estão muito próximos de nós, os outros não estão muito preocupados, não, com a gente.
A gente não sabe. Então, Estela, também às vezes tem esse pensamento. Não é que eles não se importem, mas como assim? Eles querem ver quem vai para a sobrevivência ou não, né? Mas não sei, eu acho interessante ele falar problemas banais do vosso mundo material atual. Tudo bem, eu acho que Urântia não está com problemas tão banais assim, cosmicamente, né? Banais para eles, né? Talvez. E também não acho que a crucificação de Jesus Cristo tenha sido algo banal, né? Bom, qual é o destino do ajustador e da alma? O destino do ajustador, eles estão destinados a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal, quando esta alcançar a sobrevivência para a sua alma. Então, o que o ajustador busca? Exatamente a personalidade, ele se personalizar na criatura mortal. Da mesma forma que o Pai deu a personalidade absoluta para o Filho Eterno, se personalizou de forma absoluta no Filho Eterno, esses fragmentos do Pai, eles se personalizam na criatura mortal, através da conquista no mundo experiencial desta criatura para fazer a sua vontade. E qual é o destino da alma? O ajustador é a possibilidade que o homem tem de eternidade, e o homem é a possibilidade que o ajustador tem de ter uma personalidade livre-arbítrio. E aqui é outra coisa extremamente interessante, porque o que importa para o ajustador, ele vai ganhar o livre-arbítrio da personalidade. É para isso que ele quer a fusão, porque ele ganha a personalidade, ele ganha o livre-arbítrio, ele vai ter o livre-arbítrio, e obviamente que este corpo criado, que a alma, através das nossas decisões, ele tem a possibilidade de vida eterna. Mas isto se você quiser continuar e ter a vida eterna. É importante a gente sempre... É por isso que existe essa questão da experiência e do livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio, ele é bastante limitado, porque no final da história, o final do livre-arbítrio é: vou sobreviver, não vou sobreviver. É esse o livre-arbítrio. Não tem mais. Tudo bem que tem a criatividade do ser interno, que atua no mundo, mas, por hora, o nosso livre-arbítrio é só em relação à sobrevivência ou não. Não tem. Pelo menos é o que eu consegui captar do livro. E onde está a residência do ajustador, né? O ajustador do pensamento pode ser visualizado mais apropriadamente como residindo na mente mortal do homem, do que existindo dentro dos confins de um único órgão físico. Isto é, o ajustador não está no nosso cérebro. O cérebro só é o suporte para a mente. Então, ele reside na mente do homem. Ele nem poderia residir no mundo físico. Tanto é verdade que quando há fusão, se houver no mundo físico, o ser sai daqui como uma bola de fogo, porque aquele corpo é inteiramente destruído e só sobra a alma, né? Que se une ao ajustador e vai para os outros planos. E a escolha do ser a ser residido. O ajustador que se faz voluntário está particularmente interessado em 3 qualificações do candidato humano. Aqui é algo também extremamente interessante. Do mesmo modo que a gente tem nas empresas, que quando você vai contratar uma pessoa, você faz uma avaliação dela, o ajustador também vai fazer uma avaliação nossa. Lá em Divinington, ele tem todas as informações dos sujeitos a serem resididos, a sua hereditariedade, qual é a sua capacidade intelectual para aceitar os ensinamentos que ele quer nos trazer, qual é a percepção espiritual que essa genética desse ser vivente aqui tem, quais os poderes intelectuais e espirituais combinados. A gente tem que lembrar que o que importa para o ajustador, a única coisa que importa para o ajustador é a fusão. É querer, ele não quer perder o tempo dele de passar, talvez, em vários seres humanos. Se ele poder pegar um ser que tenha capacidade intelectual, percepção espiritual e os poderes intelectuais e espirituais combinados,
ele vai conseguir que esse ser se fusione, né? Ou, se não, se esse ser não quiser se fusionar, ele vai para outra localidade, passar outra experiência. Lá entre esses documentos que eu comentei com você, teve um ajustador que teve experiência em 15 seres que não quiseram se fusionar. Então, imagina a experiência que tem esse ajustador de lidar com a mente humana, independentemente dos caras, dos mortais não terem querido a fusão. Então, o ajustador vai ver a capacidade. Isso é uma fantasia que a gente tem que tirar da cabeça. Ai, Deus está ao meu lado, Deus isso. Não, cara, ele está ao seu lado porque você tem uma capacidade, você tem a capacidade de entender o que ele está te dizendo, né? E você pode, sim, ser um candidato à fusão. Até Oi, Estela. essas características aí que ele vê é potencial, né, Marcos? Porque ele só potencial, porque você ele não sabe. ele não sabe exatamente, porque ele vem aos 5, 6 anos, então é potencial, porque como nós temos arbítrio, ele também não tem certeza, né, que vai conseguir. Então, o seu comentário muito bom, Estela, porque você lembra que os seres falam, quando alguma coisa entra no mundo material, ninguém pode ter certeza do qual vai ser a decisão dos seres humanos, do que eles vão fazer. Ninguém tem a certeza daquilo que vai ser feito. Então, o ajustador está vendo o potencial. Da mesma forma, quando você contrata alguém na sua empresa, você avalia o potencial daquela pessoa. Se ela vai dar conta ou não daquilo que você precisa fazer. É a Mas, mesma coisa. Marcos, os ajustadores, eles têm alguns mais experientes que outros, né? Tem. Então, Os ajustadores, tem os ajustadores virgens que nunca tiverem um ser humano. Então, quando você tem planetas, por exemplo, dos não respiradores, planetas de seres primitivos, esses ajustadores virgens é que vêm, porque eles começam a ganhar experiência. Né? Aí, quando ele vive em mais de um sujeito, ele vai tendo cada vez mais experiência. Então, são os ajustadores autoatuantes, os que já têm experiência, igualzinho quando você contrata uma pessoa na empresa. Se ela pode começar como office boy e depois se tornar o CEO da empresa, se tornar o presidente da empresa. É a mesma coisa. Ele passa pela experiência. O que será que define para o ajustador? Não, eu quero fusionar, eu quero ir naquela personalidade, não na outra. O que será que define? Exatamente isso daqui, ó. Eles têm lá em Divinington, eles têm antes, eles primeiro são educados, eles passam por uma educação dos ajustadores mais experientes em como trabalhar com a mente humana, e eles vão avaliar a tua capacidade intelectual. Se você lembrar, antes da escolha de José e Maria para serem os pais terrestres de Jesus, estavam 3 casais com a possibilidade de serem que geneticamente tinham as melhores condições para serem os pais de Jesus. Então, não é que escolheram José e Maria. Eles foram os melhores por causa da genética da Maria. Por isso que foi escolhido a Maria para ser a mãe de Jesus. Porque tinham 3 casais. Da mesma forma, eles têm todas as informações sobre o ser onde ele vai residir. Todas. Cara, a gente hoje tem informação, praticamente, de todas as pessoas do mundo com a inteligência artificial, tudo. Imagina eles. Conforme o potencial dessas criaturas, vem um mais experiente ou menos experiente, né? Eu penso assim. Sim, tanto é que agora, depois da auto-outorga de Jesus aqui, de Pentecostes, quando o Espírito da Verdade vem para o planeta, ele é meio que inundado por ajustadores mais experientes. Porque aí você vai ter o Espírito da Verdade, ele vai ajudar com que as pessoas entendam a parte espiritual e, obviamente, você vai ter pessoas com maior possibilidade de querer a fusão. Tem que lembrar o seguinte, o que o ajustador quer é a fusão, ponto. Acabou. Esse é o objetivo dele. Uma empresa quer ganhar dinheiro, o ajustador quer a fusão com o sujeito que ele reside. É isso.
É simples assim, pessoal. É meio dolorido, mas é simples assim. A chegada do ajustador. Os ajustadores chegam aos seus sujeitos humanos em Urântia, comumente um pouco antes do 6º aniversário deles e após a primeira escolha moral do filho humano. Veja que interessante. Por que ele tem que fazer uma escolha moral? Porque ele tem que provar que ele tem mente para fazer escolha moral. Porque se ele não tiver a mente que possa fazer uma escolha moral, esse ser não vai, o ajustador não vai poder criar alma. Então ele vai perder tempo, porque o objetivo dele é criar a alma para a fusão. E na geração atual, né, que eles aqui após 1935, né, decorrem 5 anos, 10 meses e 4 dias. Isto significa 2.134 dias da sua vida terrestre. Então, se você entrar no Excel e colocar a data de nascimento do seu neto ou do seu filho e somar com 2.134, você vai ver a data provável da chegada do ajustador do teu filho, neto, quem quer que seja. E aí, o legal é você ficar observando se há mudança de comportamento. Eu fiquei observando a minha neta, quando ela recebeu, provavelmente, o ajustador dela, para ver se haveria mudança de comportamento, o que ia acontecer. Né? Bacana isso, é só entrar no Excel, pôr lá na data e você descobre. O ajustador e a consciência. Esse tópico aqui é extremamente importante, pessoal. Porque há uma confusão entre o que está na nossa consciência e o que é o ajustador de verdade. A nossa consciência, ela é o resultado das causas antecedentes da nossa genética e principalmente dos costumes da sociedade. Então, não há nenhuma relação direta entre a influência do ajustador e a consciência. É simples. Se você pega um país onde é permitido uma pessoa ter 5 mulheres, em termos de consciência, ele está tranquilo, porque aquilo é a lei do país. Se você pega um país onde é só permitido o casamento com uma pessoa, em termos de consciência, se ele tiver mais de uma pessoa, ele pode ter dor nesta consciência. Então, a consciência é uma coisa relativa aos costumes da sociedade. A consciência é um fenômeno humano e uma reação puramente psíquica. Não se deve desprezá-la. A consciência admoesta-vos a fazer o certo, lógico. Você aprende na igreja, você aprende a não matar, você tem as coisas que estão na sua consciência. Mas o ajustador, além disso, esforça-se para dizer-vos aquilo que é verdadeiramente mais certo, que é aquilo que está relacionado aos valores e significados divinos. Por isso que o ajustador está aqui. Porque a consciência humana, ela depende da evolução dos seres humanos. Enquanto que o ajustador, ele vai querer que você atue de acordo com aquilo que o espírito, que são os valores e significados divinos. Quais são os grandes momentos para os ajustadores, né? Primeiro, o grande momento é o primeiro, quando o ser humano irrompe no 3º círculo psíquico. Nós vamos ver isso. Assegurando, assim, a autoatividade do monitor com alcance maior de funcionamento. Por quê? Se você consegue chegar ao 3º ciclo psíquico, né, do 7º, você entra no 7º e chega até o 3º, prova que você está se espiritualizando. Você já conseguiu dominar bastante a sua natureza eletroquímica, a sua natureza animal, e você está mais sensível ao guiamento do espírito. Depois, quando o parceiro humano atinge o 1º círculo psíquico, pois então o homem e o ajustador se tornam capacitados para intercomunicar-se, ao menos em algum grau. Então, é importante conseguir chegar no 1º, porque aí você consegue a comunicação com o ajustador. E o último, quando final e eternamente se tornam fusionados. Obviamente que a maior alegria do ajustador é quando você concorda com a fusão, né? Bom, dúvidas até aqui?
Tranquilo? Pausa para uma água. Então, nós vamos ver agora um aspecto bastante interessante, porque a gente fica toda hora querendo assim, eu não ouço o meu ajustador, o ajustador não fala comigo, né? Por que que não fala? Quais são as razões dos problemas de comunicação entre os ajustadores e os seres humanos? E aqui está totalmente ligado à experiência. A experiência que o ajustador tem que ter ao transformar toda essa matéria, todo esse ser de origem animal, num ser espiritualizado. Então, a comunicação do ajustador com o ser de sua residência. Os ajustadores rejubilam-se em poder fazer contato com a mente mortal, mas eles têm de ser pacientes, por longos anos de estada silenciosa, durante as quais eles são incapazes, de romper a resistência animal para comunicar-se diretamente convosco. Quais são as nossas resistências animais? Os impulsos, a reatividade, a falta de amor, o egoísmo. E isso é uma coisa que nós temos que evoluir e dominar a nossa natureza animal. Quanto mais altos os ajustadores do pensamento ascendem na escala de serviço, mais eficientes eles se tornam em conseguir fazer esse trabalho aqui. No entanto, os ajustadores não podem nunca vos saudar na carne, com a mesma afeição compassiva, cheia de expressividade e de solidariedade, com que eles vos saudarão quando vós os discernirdes de mente para mente nos mundos das mansões. Então, obviamente, se não houver a fusão aqui no plano material, nós vamos ter esse contato mais direto, mais íntimo com o ajustador. Por que que ele fala assim, quando vós os discernirdes? Eu duvido que quem fique no primeiro mundo das mansões consiga realmente ter uma comunicação com o ajustador, porque ele tem o primeiro e o segundo mundo das mansões, eles são os mundos de correções, tanto das questões emocionais quanto das questões mentais, né? Então, você deve não tenho certeza, ter um discernimento melhor do ajustador quando você estiver no terceiro mundo, mas isso é só uma hipótese. Marcos, voltando ali no primeiro parágrafo aqui, esse contato com a mente mortal, isso eles estão falando ainda aqui? Sim, eles eu também acho, né? Esse plano aqui. Perfeito, Esther. Eles rejubilam-se em poder fazer contato, mas eles têm que ser pacientes, tá vendo? Porque por aqui você tem que romper, você tem que dominar a resistência mortal ao caminhar nos 7 círculos psíquicos, nos 7 círculos cósmicos. Tanto isso é verdade, que o livro nos informa, por exemplo, que o ajustador só consegue colocar um ponto de apoio na nossa mente quando a gente vence o medo. Então, a questão do medo atrapalha o ajustador de se comunicar conosco. Mas quem tem que vencer o medo? Nós. Nós. Então, se você não fizer esse trabalho, o ajustador não tem como pôr este ponto de apoio dentro de nós para poder fazer um trabalho mais atuante. Você pode dar um exemplo desse medo? Pode dar um exemplo? Medo da morte, medo de assalto, medo do pânico, medo do mundo espiritual. O medo que a gente vive hoje, cara. As pessoas vivem morrendo de medo de tudo. Você concorda? Você lembra que o livro fala que os anjos não entendem por que a gente tem tanto medo? Porque a gente vive hoje, Angélica, num mundo de medo, num mundo onde o medo é a tônica do comercial, é a tônica de tudo, e principalmente o que está acontecendo, que é um horror, junto às crianças e aos adultos, é a reatividade, o estímulo à reatividade, através dos jogos.
porque os jogos, ele faz com que a pessoa vá querer se vingar de quem causou alguma coisa. Se a pessoa te dá um tapa, você dá um tiro. Isso estimula a reatividade. Como é que o ajustador pode trabalhar, espiritualizar uma mente extremamente reativa? Você não vai aceitar. Ficou claro isso, Angélica? Ficou bem claro. Reatividade, por sinal, é a pior coisa que tem, porque às vezes eu vejo o pessoal jogando alguma coisa e se batendo, cara, vem um impulso de querer bater, que é um negócio assim impressionante. Ah, mas isso é só um entretenimento. Não é. Isso fica guardado no seu subconsciente. E depois aquilo fica como um modelo e você vai reagir daquela forma. Marcos, Oi. eu acho que seria interessante, eu talvez já tenha te feito essa pergunta uma outra vez, de mais tarde, no momento que tu achares apropriado, falar um pouquinho dos círculos Psíquicos. de como é que quais são as etapas de cada um dos círculos. Então, não existe uma etapa, porque para cada ser humano é diferente. O que existe é, sim, você entrar no 7º círculo, no 3º você ganha um ajustador, você ganha um serafim guardião único, porque o anjo da guarda, eles são coletivos, né? Do 7º ao 4º círculo, 1 para 1000, 1 para 100, 1 para 10, os anjos da guarda são coletivos, e quando você chega no 3º círculo psíquico, você vai ressuscitar ao 3º dia no mundo das mansões, porque você tem um serafim guardião, e ele que vai levar tudo aquilo que o ajustador criou para as câmaras de ressurreição no mundo das mansões. Tá, mas quais são os pré-requisitos para isso? Grande pergunta. Se você souber, fala para mim. E que do 7º... Se você souber, fala para mim, Osmar. Tá bom, tá bom. No 7º, eles pulam para o 3º, eles nem falam nos outros. Porque então, para cada ser humano é diferente. a gente cara. não sabe as etapas. Eu acho que os círculos dependem do seu potencial. Se você é um ser com muito potencial, esses círculos vão ser mais puxados. Se você tem menos potencial, esses círculos vão ser talvez mais simples, entendeu? Mas, não sei, cara. Se você descobrir, conta pra gente, hein? Vou ler bastante as tuas palestras. A comunicação do ajustador com o ser de sua residência. Aqui que é interessante. Indiretamente, sem ser reconhecido, comunica-se constantemente com o seu ser humano, especialmente durante as experiências sublimes de contato adorador, da mente para com o espírito na supraconsciência. Muito bem. Ele pode se comunicar constantemente. O problema que nós vamos ver mais para frente é o modo como nós operamos, que passa por toda a nossa reatividade antes de chegar na nossa consciência. Então, você pode, sim, estar num estado mais elevado, e aí você já tem que ter galgado alguma coisa do círculo, você pode ter esse contato de verdade com o ajustador, mas não é uma coisa assim que você vai reconhecer imediatamente. O ajustador é capaz de conter as correntes mentais, né? Que é essa energia intrapsíquica, a energia psíquica que nós temos, que fica lendo a nossa memória o tempo inteiro, e que te faz o tempo inteiro você ficar pensando, né? De suster o seu fluxo e então desviar a procissão de ideias. E tudo isso é feito com o fito de efetuar transformações espirituais profundas nos recessos mais elevados da supraconsciência. Então, ele pode fazer isso, mas você tem que ser um buscador. Você tem, no meu entendimento, tem que ser um ser que já faz alguma coisa, que busca, que faz yoga, que quer meditar, para que ele possa fazer isso. Se você só está interessado em futebol, isso, aquilo, outro, ele não tem como fazer isso, porque você não está nem preocupado com isso, né? Algumas vezes é possível ter a mente iluminada, né? Escutar a voz divina que continuamente fala dentro de vós.
de tal forma que podeis tornar-vos parcialmente conscientes da sabedoria, da verdade, da bondade, da beleza, da personalidade potencial constantemente residente em vós. O Eckhart Tolle passou por esse processo, o Paul Branton passou por esse processo, o Sadhguru, o Adyashanti, mas esta iluminação não significa que a evolução terminou. Significa que você teve o acesso a um contato mais interno com você mesmo. O Adyashanti, que particularmente passou por 2 processos de iluminação quando tinha 20 e poucos anos, depois do outro aos 30, ele começou a perceber que o Nirvana não é o Nirvana. Que durante esse processo dele dos 20 ao 30, ele continuou evoluindo para passar por um outro processo de iluminação mais profundo. E aí ele entendeu que quando você se ilumina, você não chega ao Nirvana, senta ao lado de Deus e acabou tudo. Bem ao contrário, a vida de ascensão nem começou. O que você teve foi um contato com o seu ajustador, mas a tua vida ascensional, depois, ela vai do mundo das mansões até o paraíso. Então, há uma fantasia das pessoas achando que você chega no Nirvana e nada mais acontece. E a coisa não é bem assim que funciona. As dificuldades da comunicação. Bom, um grande problema interessante é a miscigenação. As raças humanas mais elevadas de Urântia foram miscigenadas de forma complexa. São uma mistura de muitos componentes raciais e de genes com origens diferentes. Essa natureza composta dificulta excessivamente a eficiência do trabalho dos monitores. O ajustador também é chamado monitor misterioso no livro, né? Durante a vida. E aumenta definitivamente os problemas, tanto do ajustador quanto do serafim guardião após a morte. É interessante, né? Eu não consigo entender por que a miscigenação, de forma complexa, ajuda, atrapalha a comunicação, mas ela é um fator que impede, que atrapalha do ajustador falar com a gente. Provavelmente por causa das nossas causas antecedentes, de ter uma genética tão modificada, não sei, eu não consigo, não me aprofundei nisso e não sei a razão. Porque biologicamente é bom, né? Fisicamente. Biologicamente é correto, é verdade. Então. Mas talvez isso aí, a parte epigenética, né? Porque daí tu pega vários ambientes diferentes. Assim. Diferentes, é verdade. É verdade, né? Porque... É a parte epigenética que atrapalha. É verdade, porque lá no mundo das mansões, cada povo vai para o seu canto, junto com eles, né? Você não fica com todo mundo do planeta, cada raça tem o seu canto de atuação. Mas eu não sei te explicar por que disso daí, não. Não sei. Opa! Interessante isso daqui. Hereditariedade. O grande problema nessa existência é o ajustamento das tendências ancestrais, devidas demandas dos impulsos espirituais iniciados pela divina presença do monitor misterioso. Bom, isso dá para entender, pessoal, porque a nossa genética, ela carrega tudo, né, dos nossos ancestrais. E a gente tem que ir equilibrando isso daí. Você vê, por isso que eles falam tanto sobre a eugenia, porque quanto melhor a genética, menos problemas você vai ter nas tendências ancestrais. Se você nasce em famílias de drogado, de alcoólatras, de pessoas muito violentas, você vai ter a tendência de seguir esse mesmo padrão, até que alguém quebre e evolua esse padrão. Então, é difícil mesmo, por isso que a eugenia, num certo sentido, é importante, porque quanto melhor, melhor, quanto pior, pior. Essa que é a verdade em termos genéticos, né? Embora o legado hereditário do dom cerebral quanto do supercontrole eletroquímico, porque nós somos seres absolutamente eletroquímicos, operem para delimitar a esfera da atividade eficiente do ajustador, nenhum obstáculo hereditário nas mentes normais jamais impede a realização espiritual final. Bom, o que significa se um ajustador pega uma pessoa com legado hereditário divino, difícil? Ele vai ter mais experiência. Ele vai tentar usar todas as técnicas que ele tem para poder
elevar esse ser. E se ele conseguir, vai ser um trabalho magnífico da parte dele, né? Porque é uma pessoa, um legado hereditário muito ruim, se ele consegue que esse ser se regenere e vá para a fusão, é fantástico, é uma bela experiência para o ajustador. A hereditariedade pode interferir no grau de conquista da personalidade, mas não impede a consumação final possível da aventura ascendente. Se, pela hereditariedade, o ajustador conseguiu criar a alma aqui, esse ser tem capacidade de ressuscitar no mundo das mansões e de continuar, a consumação final é possível, lógico, porque no primeiro e no segundo mundo das mansões você vai corrigir tudo isso. E aí você tem aquele ser no melhor dele, né? Com todo o potencial da personalidade que ele tem. Se cooperares com o vosso ajustador, esse dom divino irá, mais cedo ou mais tarde, fazer evoluir a alma mononcial imortal e, subsequentemente, a fusão com esta. As dificuldades da comunicação, o controle eletroquímico. Devido à raça humana ser controlada elétrica e quimicamente de um modo intenso, pela grande semelhança com os animais no seu comportamento comum, as nossas reatividades, violência, por serem excessivamente emocionais em suas reações corriqueiras, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, há muita reação emocional, e por serem desprovidas de decisões corajosas de uma cooperação consagrada. Bom, aqui eu volto naquela velha questão de que todo mundo hoje, o mundo todo hoje, ele trabalha para que o ser humano fique cada vez mais automatizado, me fugiu o nome. Que ele não se... Autônomo, como é que é? Autômato. Autômato, obrigado. Que ele fique ou autônomo. Mecanizado, né? Pode ser mecanizado. Se você olhar as propagandas, se você olhar a política, se você olhar as empresas, eles olham, o ajustador olha para você como uma possível personalidade, né? Dele se fusionar com a sua alma. As empresas e o mundo olham para você como um ser que tem energia e que tem que dar dinheiro para eles. Essa que é a verdade. Você tem que dar dinheiro para as empresas, você tem que... Eles, primeiro, querem a sua energia, porque a grande questão do mundo é a energia, não é outra, né? A briga do mundo é pela energia. Então, as empresas querem o máximo da sua energia para que elas possam lucrar o máximo possível e o dono ficar bilionário. A verdade é essa. Tá? Já o ajustador olha para você como o potencial ser que vai se fusionar com ele. Estando nesse planeta, e o ajustador tendo todas essas barreiras para se comunicar com a gente, obviamente que o marketing do planeta é para te deixar um autômato. Tudo é para te deixar um ser consumidor. Não importa. O importante é a tua energia e o teu dinheiro. E aí vem a uniformidade do pensamento, né? Aí tem a uniformidade do pensamento. Ninguém pode divergir, ninguém pode ter senso crítico. Você olhar, hoje você tem as empresas, a religião e a política agindo da mesma forma. Cara, quando ele fala assim que você não tem uma decisão corajosa, realmente, eu não estou defendendo seres humanos, e também estou defendendo, é muito difícil um ser humano ter uma decisão corajosa. Porque é feito, principalmente, você tem seres humanos mais fortes, você tem seres humanos mais fracos, a gente entende isso, mas é difícil você, com toda essa apologia do medo, com esse terror que a gente vive de guerra, de tudo, de falta de alimento, falta d'água, tal, você tem que ter fé em Deus, eu não nego, mas é difícil para as pessoas conseguirem tirar a cabeça para fora disso e respirar. Precisa ser um ajustador talvez muito potente, que consiga penetrar nessa barreira violenta assim e fazer que de alguma forma aquela pessoa fala, puxa, eu quero outra vida. Mas não é simples, num certo sentido, né?
Então, decisões corajosas, né? E uma cooperação consagrada também é relativa pelo que a gente está passando. A grande maioria, o controle eletroquímico, né? A grande maioria dos urantianos, o ajustador deve esperar pacientemente pela chegada da libertação da morte. Quer dizer, eles não vão conseguir caminhar muito no controle daquele ser. Deve esperar a liberação da alma emergente, da dominação quase completa dos padrões de energia e das forças químicas, inerentes à vossa ordem material de existência. A dificuldade principal que vós experimentais para contatar o vosso ajustador advém dessa mesma natureza material. Legal, pessoal. Pouquíssimos mortais são pensadores realmente. Vós não desenvolveis nem disciplinas espiritualmente e nem disciplinais espiritualmente as vossas mentes ao ponto de uma ligação favorável com os ajustadores. Essa questão de ser pensador é extremamente importante porque a gente tem que questionar tudo nesta vida, principalmente no momento atual. A gente não pode aceitar nada. Você tem que questionar tudo que você aprende, quer seja de religião, mesmo do livro de Urântia, do que quer que seja, porque isto é ser pensador. É você tirar estas causas antecedentes, esse marketing que é feito para te transformar num robô, para que você possa chegar na sua essência. Eu sempre insisto isso nos nossos bate-papos. Questione, cara. Questione tudo. Prove. Teste na prática. Porque as pessoas, o que elas querem é te controlar. As igrejas, os políticos e as empresas. Né? Vocês sabem, não sei se vocês estavam sabendo, eles estavam agora, estão fazendo experimentos de tentar induzir você a sonhar com as marcas. Uma cerveja na Europa fez um experimento de tentar, no teu estado de pré-dormir, né, que você está entre o sono e entre no estado de pré-consciência antes de entrar no sono, eles tentam induzir pensamentos em você para que você sonhe com a marca deles. Então, veja o nível de manipulação que a coisa está chegando. Por isso, questione tudo. Porque a gente nós somos robozinho na mão hoje das pessoas. O ouvido da mente humana é quase surdo aos apelos espirituais, que o ajustador traduz das múltiplas mensagens das transmissões universais de amor que procedem do Pai das Misericórdias. O Pai pode passar, mas nós estamos sendo, a humanidade em geral, está sendo massacrada por esse marketing, né? O ajustador considera quase impossível registrar tais guiamentos espirituais em uma mente animal inteiramente dominada pelas forças elétricas e químicas inerentes à vossa natureza física. Para pensar, né? O que é o nosso corpo? O nosso corpo é comida, né? O nosso corpo é totalmente comida. E todo o trabalho elétrico e químico para transformar esse alimento em pensamentos, em movimento, em vida. Energia. Outra coisa curiosa também, a dificuldade também, é essa relação dupla com o universo, né? Se bem que nas suas carreiras no universo e no superuniverso nenhum homem possa servir a dois senhores, todavia, na vida em que levais agora em Urântia, cada homem tem forçosamente que servir a dois senhores. Por isso que Jesus era chamado filho do homem e filho de Deus, né? Ele aprendeu que era ser filho do homem. Muitos dos problemas temporais do homem mortal advêm da sua relação dupla com o cosmos. O homem é parte da natureza, existe na natureza e, ao mesmo tempo, é capaz de transcender a natureza. O homem é finito, todavia, no seu interior reside uma faísca de infinitude. Essa situação dual proporciona não apenas um potencial para o mal, mas também engendra muitas situações sociais e morais
carregadas de grande incerteza e de uma ansiedade considerável. Qual o grande problema da humanidade hoje? De hoje não, de pelo menos 30, 40 anos para cá, chama-se estresse. Esta ansiedade considerável. Ele deve tornar-se apto na arte do compromisso temporal contínuo, ao mesmo tempo ser leal espiritualmente e a apenas um Senhor. E é por isso que tantos tropeçam e falham, tornam-se exauridos e sucumbem na estressante luta evolucionária. É uma luta entre a matéria e o espírito, que quer te elevar, que quer que você supere a matéria. Mas a matéria, os próprios seres humanos, fazem de tudo para que você continue pertencendo à tribo deles. É o inconsciente, é tudo. Como é que você vai sair? Né? Quando um ser humano se libera, ele tem que... tudo aquilo que está naquele inconsciente tem que ser reacomodado. É a mesma coisa quando morre alguém da sua família. Tem que haver uma reordenação, uma reacomodação de toda aquela família, porque vocês não têm mais aquele ser lá. Aí quando um ser está morrendo, fica todo mundo, pelo amor de Deus, não morre, eu não consigo viver sem você. Por que você não consegue viver? Porque você vai ter que se olhar internamente, ver que lugar aquela pessoa que foi ocupava dentro de você e como você vai viver sem aquela pessoa daqui para diante. Então, um ser se liberar desta massa que quer que você fique preso, não é simples. É só você ver o que acontece quando morre alguém da sua família. É o mesmo processo semelhante. Não é o mesmo, é semelhante. E aqui teve um ajustador, porque os ajustadores são julgados, pessoal. Os ajustadores são julgados quando termina a vida. Eu acho esse negócio de tanto... Eu fico me questionando quando eu leio o livro, por que tem tanto tribunal no universo, né? Então, o ajustador, quando ele estava lá, ele falou muito da minha dificuldade com o indivíduo, deveu-se ao conflito interminável entre as duas naturezas do meu sujeito. E aqui, e esse parágrafo é ótimo, porque através dele a gente consegue entender quais são essas oposições. A urgência da ambição de levar ele para o mundo espiritual, em oposição à indolência animal. Está aqui, esse é um ser humano. Os ideais de um povo superior, trespassados pelos instintos de uma raça inferior, e aqui a genética é super importante. Os altos propósitos de uma grande mente, antagonizados pelo impulso de uma hereditariedade primitiva, não trabalhada. A visão ampla de um monitor perspicaz, contrafeita pela visão estreita de uma criatura no tempo. Os planos progressivos de um ser em ascensão, modificados pelos desejos e aspirações de uma natureza material. Olha a grande briga dos dois aqui, entre o espiritual e o material. Os lampejos da inteligência universal, cancelados pelos comandos da energia química de uma raça em evolução. O impulso angélico em oposição às emoções de um animal. O aperfeiçoamento de um intelecto anulado pelas tendências do instinto. E principalmente o instinto que nós temos no planeta agora em termos de alimentação e de sexo. A experiência do indivíduo em oposição às propensões acumuladas da raça, porque você está preso também pela consciência da tua raça, né? Pelos costumes da sua raça. As aspirações ao que há de melhor, sendo obliteradas pela inconstância do pior. Veja, se nós estamos servindo a dois senhores ao mesmo tempo, há aquela história do anjinho e do diabinho. Obviamente, você vai querer aspirar pelo melhor, mas você está sendo com as fantasias. E se acontecer isso? E se faltar comida? E se faltar aquilo outro? O voo do gênio neutralizados pelo peso da mediocridade. O progresso do bom retardado pela inércia do mal, porque cada um quer ficar onde está.
A arte da beleza manchada pela presença do mal no planeta. A pujança da saúde neutralizada pela debilidade da doença. E aqui é outra grande briga da humanidade. A gente sabe pela epigenética que as condições que nós estamos vivendo de alimentação e de meio ambiente tem tudo para levar as pessoas a ficarem doentes. A fonte da fé, poluída pelos venenos do medo. Outra coisa também que a gente vê outro grande problema, porque o marketing todo feito é o do medo. O manancial da alegria, amargurado pelas águas da dor psicológica principalmente, e se você olhar a dor que os jovens estão tendo, os borderlines que estão se mutilando por causa da dor psíquica que tem, eles dizem que a dor física dói menos que a dor psíquica, dá para você entender o que significa essas águas da dor. A felicidade da antecipação, desiludida pela amargura da realização, e as alegrias da vida, sempre ameaçada pelas dores da morte. Então, aqui você consegue ver a diferença entre o plano espiritual e o plano material. Por outro lado, eu entendo que por mais que se fale e que se diga dos seres humanos, isso daqui foi criado para ser assim. Então, não adianta reclamar. É que nem você faz uma máquina com defeito e critica porque ela não funciona direito. Mas foi você que programou a máquina com defeito. Eu entendo que tudo isso que está acontecendo com os seres humanos principalmente devido à rebelião, onde as situações do mundo elas pioraram enormemente. Jesus comenta que não há necessidade de tanto mal para se evoluir um ser humano. Só que aqui o mal está chegando a extremos, né? Então, por isso que a gente tem esse antagonismo entre o mundo espiritual e o mundo humano. Isso é outra coisa que atrapalha muito para a gente, principalmente devido às religiões, atitudes e preconceitos. Atitudes mentais infirmes e irrequietas, como as vossas, contudo, sempre frustram os planos e interrompem o trabalho do ajustador. É muito difícil você ter uma atitude mental firme e não irrequieta a partir do instante que você é massacrado por informações no mundo. Você é massacrado principalmente por informações do mundo espiritual, né? Cada um falando uma coisa diferente da outra. Isso cria uma insegurança e uma incerteza. Qual caminho eu sigo? O trabalho deles não apenas sofre a interferência das naturezas inatas das raças mortais, mas tal ministração é também grandemente retardada pelas vossas próprias opiniões preconcebidas, por ideias estratificadas e preconceitos antigos. Da onde vêm os preconceitos antigos? Dos costumes. Por causa desses obstáculos, muitas vezes apenas incompletas as criações deles emergem a consciência, e a confusão de conceitos torna-se inevitável. A gente tem hoje, talvez, dezenas de caminhos religiosos para seguir. E com o advento da internet, as pessoas elas estão tentando mesclar as informações de uma religião com a outra e tentando fazer um sumário, tentando achar um caminho. O que eu percebi, o que eu notei e tenho visto em outras pessoas, é que isto é válido a partir do instante que você tenha um ponto de apoio em uma única religião, em um único ponto. Porque você ficar pulando de religião em religião e tentando pegar alguma coisa para fazer a sua própria é muito difícil. Então, eu posso ler o livro de Urântica porque para mim faz sentido. Ponto. Aí eu vou ver alguma coisa do espiritismo, vou ver alguma coisa do budismo, eu não vou perder a minha linha mestra, que é o livro de Urântia, mas eu posso agregar e elevar aquele ensinamento. Mas eu estou com um ponto de apoio.
Antes eu não tinha esse ponto de apoio. E eu ficava pulando de religião em religião. Quando eu encontrei o livro de Urântia, foi a primeira vez que a busca acalmou, e eu falei, isto faz sentido para mim. Ponto. Mas eu não deixei de olhar ao redor. Eu não me fanatizei. Não, eu vou estudar, vou continuar estudando. Quem estuda o livro de Urântia é muito bom estudar epigenética, estudar biologia, estudar história, estudar as religiões e agregar naquilo que faz sentido. Porque nós já tivemos 4 revelações, então tem muita verdade no mundo. O próprio livro de Urântia tem 1000 conceitos humanos que estão nos livros publicados aqui na humanidade. Então, vale a pena estudar, mas é importante você ter uma linha, sabe? Pelo menos foi o que eu consegui perceber comigo, e que acho que a semana passada eu conversei com uma pessoa, falou, estou confuso. Eu falei, você tem uma linha? Não. Eu falei, é por isso. Você está pulando de galho em galho, e isso cria uma confusão mental. Por quê? Porque a mente, ela tende a sintetizar. Se você abre muito o escopo, você não consegue chegar numa síntese, isso causa confusão, e isso cria ansiedade. Alguma dúvida? Tudo bem? Se eu estiver falando depressa, se vocês quiserem que eu vá mais devagar, falem, tá bom? E olha, para mim isso é uma das coisas mais importantes que cria ansiedade nas mãos. Falta de objetividade, ó. Portanto, ao escrutinar as situações mentais, a segurança repousa apenas no reconhecimento pronto de cada pensamento e de todas as experiências, pelo que real e fundamentalmente são, desconsiderando inteiramente o que poderiam ter sido. É muito comum quando alguém passa por uma dor, por alguma coisa, ou fala assim, eu quase fui assaltado, eu quase morri atropelado, quase aconteceu isso. O que acontece? Qual é o fato? Quase. Você foi? Não. Mas você chega em casa e fala, eu quase fui assaltado. E se eu fosse assaltado, o que eu faria para pagar o meu dinheiro, pagar a minha coisa amanhã? E se eu fosse assaltado, eu levaria o meu celular? E se eu fosse atropelado, eu não poderia cuidar dos meus filhos? Cara, o fato é, não foi. Ponto. Então, se você tirar as fantasias mentais, as inseguranças mentais e olhar só o fato, quase aconteceu isso, mas não aconteceu. Ou, realmente, eu caí e quebrei a perna. Ponto, o fato é esse. Não porque foi a lua em Saturno, porque foi o trânsito de Mercúrio no céu que me fez quebrar a perna. Esquece, eu simplesmente caí e quebrei a perna. Se eu não tivesse saído de casa. Mas você saiu de casa. E se a gente entra no EC, isso cria uma ansiedade imensa, porque você fica fantasiando todas as piores possibilidades. Então, sigam isso na vida, pessoal. Aconteceu um fato, não vai tentar associar com astrologia, com isso. Pô, o fato é esse. Se tiver uma intuição do porquê que aquilo aconteceu, puxa, isso aconteceu porque eu não tomei... Perfeito, é só isso. A próxima vez eu vou tomar cuidado. Você vai ver como vai diminuir a ansiedade e vocês vão ficar melhores. Olha o C aí, Maria Alanis. Ontem nós fizemos uma discussão na sala. Esse é o problema, cara. Olha a vida. O que a gente não consegue entender, e eu tenho aprendido muito com o Sadhguru, porque todo mundo que pergunta para ele fala, cara, o que você tem? É vida. O que você precisa mais? Nada. A vida toda está à sua disposição. A gente não olha para a vida. A gente olha para os nossos pensamentos, para as nossas inseguranças, para os nossos medos. Mas você não olha a vida que está vibrando ao seu redor. Presta atenção. Tenta sair amanhã e olha a vida, cara. É só isso. Nada mais que isso. Pode parecer simplista, mas não é. É olhar a vida, a gente não olha para a vida. A gente está o tempo inteiro brigando com nossa parte psíquica. Presta atenção numa criança. Uma criança com menos de 4, 5, 6 anos.
Ela está num lugar, ela está inteira naquele lugar. Ela está brincando, ela não está pensando em nada. Ela vai para outro lugar, ela está inteira naquele lugar, ela não está pensando em nada. Ela participa integralmente de cada lugar que ela está. Não tem EC, não tem isso, não tem conta, não tem nada. É viver aquele momento. É isso que está no momento presente. Não precisa fazer nada, é só isso que está no momento presente. Também, outra dificuldade é essa questão da revelação espiritual e o fanatismo. Mesmo quando o monitor julga ser possível dar à alma do mortal em evolução o impulso iluminador de uma nova verdade, essa revelação espiritual frequentemente oblitera a vista da criatura, a ponto de precipitar uma convulsão de fanatismo ou iniciar alguma outra forma de transtorno intelectual, que resulta em desastre. Muitas das religiões novas e alguns estranhos ismos surgiram de comunicações emitidas pelos ajustadores do pensamento e se tornaram abortadas, imperfeitas, mal interpretadas ou distorcidas pela mente. Que é o que você vê com muitas religiões no mundo, né? Que foi alguém que trouxe, teve alguma inspiração, criou uma religião, um monte de regra para as pessoas e quer convencer os outros que aquilo foi Deus que mandou. Comunicação através dos sonhos. É extremamente perigoso postular qualquer coisa quanto à participação do ajustador no conteúdo da vida nos sonhos. Os ajustadores trabalham sim durante o sono, mas as vossas experiências no sonho, em geral, são fenômenos puramente fisiológicos e psicológicos. Isso não significa que não tenham sonhos premonitórios, tá? Pode ter e você vai reconhecer, mas a maior parte dos nossos sonhos, você sonhou com dente. Ah, eu sonhei com dente, significa que amanhã eu vou cair num buraco de 3 metros de profundidade. Pode esquecer. Não necessariamente. É arriscado também tentar diferenciar o registro dos conceitos dos ajustadores das recepções mais ou menos contínuas e conscientes, daquilo que é ditado a partir da consciência mortal, aquela vozinha que fica falando para você. Tais problemas terão que ser solucionados por meio da discriminação individual, por meio da decisão pessoal. De qualquer modo, é melhor para o ser humano errar, considerando uma expressão não como vinda do ajustador, acreditando que se trata de uma experiência puramente humana, do que se precipitar no erro da exaltação de uma reação da mente mortal, considerando-a como sendo da esfera da dignidade divina. Porque senão a gente cai naquele ponto anterior do fanatismo e vai criar religião. Lembrai-vos que a influência do ajustador do pensamento é em grande parte, se bem que não integralmente, uma experiência supraconsciente. Outro dia aconteceu uma coisa extremamente curiosa que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho um conhecido que ele tem um pouco de clareaudiência, né? Então, ele realmente ouve as coisas. É uma coisa curiosa, para mim é um aprendizado, né? Quando a gente conversa, às vezes, e ele conta as coisas que ouve. E outro dia, ele ouviu uma voz que tentava imitar o que ele ouve, que é algo superior que a gente não sabe de quem é. Só que sempre que esses seres, eu vou chamar esses seres, entre aspas, do mal, tentam influenciar, eles deixam rastros. E esse ser deu uma comunicação muito semelhante ao que essa pessoa está acostumada a receber. Só que ela, como sempre o Trigueirinho falava, o mal deixa rastros, ficou claro no que essa pessoa falou para essa pessoa, que era uma coisa, não era do bem. Porque ele falou, não, você vai passar por essa experiência para você aprender, porque você tem que... O ajustador jamais falaria isso, porque não era uma coisa amorosa. Você também vai sofrer as consequências. Tá vendo? O ajustador jamais faria isso. Então, falou, essa experiência não é verdadeira. Essa voz que tentou se passar por isso, não é verdadeira. Claro, então por isso que ele fala, você que tem que distinguir. Você vai começar a perceber quando uma coisa é amorosa,
porque o ajustador não constrange o ser humano de uma coisa que vai deixar um rastro de punição, de culpa, de alguma forma, que é o que o mal quer. Porque a hora que você sente medo, raiva, culpa, ele suga a sua energia, ele te pega. Por isso que ele deixa rastro. Outra coisa interessante que se fala, né, que todo mundo comenta, se Deus sofre, né? Em verdade foi dito das raças humanas, sois de Deus, porque aquele que habita no amor habita em Deus e Deus nele. Isso daqui está em João, inclusive. E assim, pois, estando em erro, vós atormentais o ajustador do pensamento, pois esse dom de Deus que reside em vós deve necessariamente sofrer todas as consequências dos maus pensamentos junto com a mente humana na qual encontra-se encarcerado. Cara, para mim isso dói. Isso dói. Dói porque não só pelo sofrimento humano, mas como o ser humano está sendo impingido um sofrimento muito grande pelas condições do planeta, imagina o que os ajustadores não estão passando. E se o ajustador é de Deus, existe o circuito da personalidade, teoricamente o pai, até lá no Conselheiro Divino, fala na primeira parte que o pai também sofre. Não sei se sofre do jeito que a gente imagina. Mas vocês conseguem entender a delicadeza dessa colocação? Quer dizer, o teu mau pensamento faz com que o ajustador sofra. Mas você está sofrendo. Então, tudo que está na humanidade faz, não só te atormenta, como atormenta a Deus. Curioso isso, né? Essa forma de evolução, eu estou vendo aqui de baixo para cima, não de cima para baixo, mas não deixa de ser uma coisa muito esquisita. Se a gente olhar sinceramente, fala, cara, sei lá o que é tudo isso. Né? É uma coisa que não deixa de ser um pouco, sei lá. E a nossa interpretação dos fatos colaboram para a dificuldade dos ajustadores em se comunicar com os seres onde residem. Quando me disse que tinha uma corda de 80, pensei que falava em 80 metros e não em 80 centímetros. Tá vendo? O problema da comunicação. Ó, essa daqui eu acho ótima. Benzinho, você vai ao mercado buscar 2 cervejinhas para gente? Se tiver leite, traz uma caixa. Ele fala, tinha leite, ele trouxe uma caixa de cerveja. Você interpreta do jeito que quer. Tá? Ele não quer falar, então também não lhe digo nada. Não falo para ele que fale primeiro. Então, são essas interpretações que a gente tem com relação ao nosso dia a dia, as relações mal resolvidas que causam problemas. E aí a gente entra numa coisa chamada matemática. Vocês se lembram de relação e conjunto em matemática? Para ter qualquer relação, uma relação tem que estar extremamente resolvida dentro de um conjunto. Se você tem uma relação, e essa relação é um conjunto de casamento, esta relação tem que neste casamento, esta relação é assim. No trabalho, a relação é assim. As coisas têm que estar definidas. As coisas têm que estar bem definidas quando você tem uma relação com quem quer que seja. Do que quer que seja. Porque se o conjunto que engloba aquela relação, quer seja na família, no trabalho, quer seja com os amigos, não estiver claro, há interferência. Você fala A, um entende B. O outro entende B, você fala A. Né? Então, isso daqui é uma coisa muito interessante. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. São 9h36. Vocês querem que eu continue ou vocês querem que parar para a gente continuar a semana que vem? O que vocês preferem? Aguentam mais ou preferem discutir um pouquinho? Acho bom discutir um pouco tudo que a gente viu, né?
Eu já falei muita informação. Agora vem coisas muito legais aqui, mas tem muita informação agora pela frente. Por isso que eu acho bom, então, a gente... E a bem da verdade, eu até cheguei num ponto legal, né? Vou mostrar para vocês. Volta Aqui, só olha. esse último ali que tu passou. Então, vou voltar nesse último aqui, que é esse daqui, ó, que é a questão da interpretação, tá vendo? Não, o anterior também queria falar. Este. Uhum. Alguma dúvida, Estela? É o que a gente estava falando no início ali, né? Será que isso influencia? Que eu disse que influenciava mais os anjos que estão mais próximos, né? Não. Ele influencia o ajustador. Influencia o ajustador mesmo. É. Uhum. É interessante, a gente só vai descobrir, se a gente não tiver uma iluminação nessa vida, a gente vai descobrir isso lá depois no mundo das mansões, o que realmente acontece, né? O próximo item, então, que fica para a semana que vem, vai ser agora a parte ao contrário. Eu falei das dificuldades do ajustador para com o ser humano. Agora eu vou falar as nossas dificuldades entre os seres humanos e o ajustador. E aí fica, então, para a semana que vem. E agora a gente conversa um pouco, bate um papo sobre o que vocês viram até agora.